Pedimos que o Senhor tire de nosso coração tudo aquilo que tem tentado impedir o plantio da Tua palavra. Tira toda a imundícia, ajuda-nos a livrar da imundícia do nosso coração e acolher com mansidão a palavra em nós implantada, a fim de que venhamos praticá-la cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos continuar falando sobre o nono mandamento. E eu só quero lembrar, eu acho que é importante lembrar para nós nos contextualizarmos o que já foi falado. Primeiro nós falamos que esse nono mandamento, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 16, ele inclui nós sermos amorosos com as outras pessoas e zelar pela reputação delas, né? Zelar pela reputação das outras pessoas, sendo pessoas irmãos da igreja ou não. Então, eu já disse várias vezes que depois da vida com Deus, depois de Deus, de Jesus, a sua obra, o que a pessoa tem mais de importante é a sua reputação. Então, nós não devemos destruir a reputação de alguém. Nós temos que sempre zelar pela boa reputação de uma pessoa. Então, quando você fala mal de uma pessoa, você está danificando aquilo que para ela é mais importante. Eu quero te lembrar sempre a mim e a você, quando você falar de alguém, imagine alguém falando a mesma coisa de você na rua. Como você se sentiria, né? E nós temos que ter muito cuidado com isso. Imagina você se você chegasse no centro da cidade agora, a Praça Odilon Coelho, e tivesse um som lá ligado e todo mundo falando calúnias a seu respeito, no centro da cidade, todo mundo ouvindo e sabendo. Ninguém gostaria disso, né? A mesma coisa, nós não devemos falar mal das outras pessoas, temos que zelar pela reputação delas. Segunda coisa que nós falamos é que quando alguém cair, nós temos que lamentar e entristecer pelas fraquezas dessa pessoa e também encobrir as fraquezas dela. Porque o amor, ele cobre a multidão de pecados. Tudo isso nós já vimos. E falamos também domingo passado sobre quando e não ocultar a verdade. Há momentos que você deve não falar. Se aquilo que alguém falou para você de outra pessoa não diz respeito a você, você não tem nenhuma autoridade ou liderança sobre aquela pessoa, não precisa incompridar o assunto. Você morre e destrói o assunto. Mas se tem alguém falando mal de alguém na praça inteira e você é amigo dessa pessoa, há situações que você deve falar com ela. Olha, fulano de tal, o povo está falando isso de você. Este nono mandamento implica que há momentos que você oculta a verdade, se não vai trazer nenhum retorno, nenhuma edificação, e há momentos que não. Há momentos que você tem que falar com a pessoa, né? Por exemplo, isso pesa muito sobre o pastor. Se ele sabe de alguma coisa das suas ovelhas que estão falando mal delas lá fora, a responsabilidade dele é chegar para ela e falar, né? As pessoas lá fora estão falando isso de você, querido irmão. Então, porque diz respeito a mim, porque ele é ovelha da minha igreja, né? Ele é alguém que espiritualmente eu cuido, então eu devo contar. Quando há uma coisa notória lá fora, não é qualquer coisinha, uma coisa que está danificando a imagem, a reputação desse irmão. Então, nem sempre nós ocultamos a verdade. Há situações que sim, há situações que nós temos que ocultar. Outras não há necessidade. A mesma coisa é quando você não deve ocultar quando aquilo diz respeito a você. Por exemplo, se estão falando mal do seu filho, as pessoas têm que falar para você. Porque você é liderança sobre o seu filho, sobre a sua filha. Então, aí a igreja não deve esconder. Se estão falando mal de alguma criança aqui da igreja, algum filho aqui da igreja, os irmãos têm que chegar para os pais e falar, né? Isso está implícito nesse nono mandamento. Por quê? Porque o pai é autoridade para corrigir. A mesma coisa se estiver acontecendo com algum membro da igreja. O que a igreja faz? O irmão fala com o outro irmão. Se ele não ouvir, né, leva mais 2, aquele episódio de Mateus 18, depois leva-o à igreja. E o que a gente deve fazer? Irmão, está acontecendo isso e isso com a sua vida e tal, eu estou sabendo, eu aconselho você conversar com a liderança da igreja. Se há alguma coisa que está danificando a imagem, que seja um pecado público,
Aí você fala para o irmão, se você não falar, eu vou falar para a liderança da igreja. Então eu te dou um tempo para você falar com amor, você fala isso com amor, com zelo, mas você mostra para ele que é a verdade. O nono mandamento, ele implica o estabelecimento da verdade. É a ojeriza, a oposição total à inverdade, à mentira, a um engano. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? Com isso não quer dizer que toda verdade do outro eu tenho que falar. Se eu tiver que falar alguma coisa com uma pessoa, eu tenho que ir à pessoa, não a outras pessoas, não diz respeito. Agora, como eu disse, essa pessoa ela está danificando a igreja, a congregação, o trabalho, a imagem de Cristo lá fora. Você fala com ela. Ela não ouviu, você chama mais dois. Ela não ouviu, você leva a igreja, a direção da igreja. Né? Quando a coisa vai se tornando grave, ela tem que ser colocada. Não é isso? Eu me lembrei daquele episódio da disciplina eclesiástica do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5. O jovem estava ficando com a madrasta na igreja e ninguém estava falando nada. E Paulo ficou sabendo daquilo e nenhuma autoridade da igreja estava fazendo nada. Aí lá Paulo escreve a carta e fala assim, ó, esse irmão eu entreguei ele a Satanás, para que ele seja salvo pelo menos naquele grande dia. Aí o irmão arrependeu, a igreja de Corinto chamou a atenção dele, ele estava ficando com a madrasta, e isso é um escândalo, ele estava participando da Santa Ceia, ele estava muito tranquilo. Esse é um dos carros-chefes quando a gente vai ensinar sobre disciplina eclesiástica na igreja. Tudo aquilo que promove um escândalo tem que ser falado, tem que ser compartilhado. Né? O pecado individual não tem que ser falado, mas o pecado público, um jovem está preso na masturbação e ele é membro da igreja. Ele comenta com o pastor, com o diácono, com o presbítero, não precisa isso. Agora um jovem, ele está namorando com uma moça do mundo, está ficando, todo mundo lá fora está sabendo, está tendo relacionamento sexual com ela, ele é membro da igreja tal, aí o irmão da igreja fala para ele, ou você conta para a liderança, ou nós vamos contar, porque você é membro da igreja. Quando você fez um voto aquele dia, você fez um voto diante de Deus, não tomar o nome de Deus em vão. As águas do batismo mostraram que você disse que você é uma nova pessoa e agora você está namorando com uma pessoa do mundo e o pecado se tornou público. Aí se essa pessoa não quiser contar a liderança da igreja, aí o irmão vai e conta. Aí aquilo que é público, às vezes tem que reunir a assembleia e falar, ó, o irmão tal que era membro daqui, ele está num julgo desigual, namorando com uma pessoa do mundo, e a Bíblia fala que não pode, que luzes e trevas não dá certo. Não dá certo. Você é crente e uma pessoa não crente, não dá certo. Você quer ir para a igreja, a pessoa quer ir para a festa. Domingo à tarde você quer ler o Peregrino, a pessoa quer assistir Faustão, não tem mais, né? Quer assistir Gugu também, não tem mais. Você quer assistir alguma coisa, né? Então não dá. Luz e trevas não misturam. Então o meu conselho é você, sai fora logo, que você vai ter muito problema com isso. Você vai ter extremamente problema com isso, né? Extremamente problemas com isso. Ontem mesmo o Lucas estava até comentando com a gente, e nem sempre, mas há pessoas que homens têm um coração muito duro, tem exceções, e mulheres tendem a serem mais sensíveis. E aí a mulher vai, ou casa, ou namora com uma pessoa que é do mundo, você vai ter problema. Normalmente, tem exceções, e grandes exceções. Alguns homens têm uma dureza para o evangelho. E algumas mulheres têm, por a mulher ser um pouco mais sensível, que também tem exceções, ela tem uma abertura para o evangelho. Aí você fica tentando aquela coisa ali que é fria. Aí eu estou esperando a hora que vai dar certo, né? Se for de dar certo, Deus vai preparar o momento, vai aterrar o caminho, vai preparar todo o momento certo que você vai conseguir fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nós temos que priorizar aquilo, agradar ao Senhor. Então, nem toda verdade tem que ser ocultada. Né? Quando é uma verdade que está gerando um escândalo, você fala a alguém de direito. Você trabalha num banco e um funcionário está roubando, você vai e fala para o presidente, o gerente do banco. Fulano de tal está roubando. Eu não vou falar que ele não vai gostar. Você é crente, você tem que falar. Você chega para a pessoa que está roubando o banco e fala, meu querido, você está roubando. Ou você fala, ou você assume, ou você devolve, ou eu vou ter que contar. Porque eu sou um cristão e eu zelo pela verdade. Então o crente ele não preocupa com a sua imagem, com sua autopreservação. Ele preocupa primeiramente com a verdade. A paz, se possível for, a verdade a qualquer custo. Todos os cristãos eles são assim.
A preocupação primordial dele é a verdade, não é se vai agradar a B ou C, não. Se você viver a vida agradando os outros, você vai desagradar a Deus e muito. Como Davi dizia, Salmo 40, agrada-me, Senhor, fazer a tua vontade. Então, a autopreservação, fulano não vai gostar de mim. Se ela não gosta de você, é porque ela não gosta de amigos verdadeiros. Ela gosta de pessoas que te enganam. É o chamado auto-engano. Não é isso? Leais são as feridas feitas pelo que ama, melhor do que os beijos do engano. Então, nós, irmãos, a igreja tem que gostar da verdade. Tem que gostar da verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade, ela vai te libertar. Então, não adianta esconder, não adianta passar pano, não adianta alisar a cabecinha e está tudo errado. Isso aí não adianta, não. Não adianta esconder a poeira debaixo do tapete. Uma hora vai explodir. Você lembra do caso de Acã, Josué capítulo 7? Ele escondeu coisas condenadas. Israel perde a guerra para destruir Ai. Facinho de destruir Ai. Israel já era habilitado a vencer tantas outras guerras maiores. Um exércitozinho pequenininho, o povo de Israel foi lá e perdeu. Porque tinha mentira, tinha pecado no arraial. Se tem pecado, não vai para frente, não. Não adianta, não. Não adianta, não adianta. Não adianta. Então, tem pessoas que têm muito medo da verdade. Você não pode ser assim, não. Você não pode ter medo da verdade, não. Se você tem medo da verdade, configura-se que você gosta de ser enganado. Quem é que engana? É Satanás. Não pode ter medo da verdade. O crente não tem medo disso, não. O verdadeiro cristão, ele anseia a verdade. Ele a quer de todas as formas. Ele não quer aquilo que favorece ele, não. Ele quer aquilo que Deus seja glorificado. A preocupação primeira do cristão é o nome de Deus, não é o seu próprio nome. Não é. Por isso que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois amar ao próximo como a mim mesmo. Então por isso que as pessoas não gostam de enfrentar os seus pecados. Elas não gostam da verdade. Sabe por quê? Elas vão ver tanta sujeira e tem que ver. Tem que ver. O que adianta você viver enganado? Você achar que você é uma coisa e você não é. Por isso que Paulo fala assim: não sejais sábios aos seus próprios olhos. Você vai chegar naquele grande dia achando que você é uma coisa. Senhor, expulsei demônios no teu nome. Jesus falou: nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Sim, para mim não dá certo, não. Então, a verdade, ela tem que ser sempre estabelecida. Eu quero te mostrar a história de um homem que me admira, que já falei isso, mas eu preciso abrir o texto, que ele foi extremamente corajoso. Olha 1 Samuel, capítulo 22. Com isso, eu não estou dizendo que você deve falar a verdade de qualquer jeito, mas que você deve falar a verdade, sim. Capítulo 22, versículo 14. Deixa eu te mostrar, olha para mim aqui para você entender a história. Davi está sendo perseguido por Saul, depois de esconder na caverna de Adulão. Davi tinha passado lá em Nob com o sacerdote Aimeleque, e Aimeleque deu ele a espada de Golias e favoreceu Davi. Ele estava fugindo, deu até os pães da preposição, que eram destinados a só os sacerdotes. É nesse texto que Jesus fala que pode guardar o sábado, que as pessoas criticavam fazer algum tipo de trabalho no sábado, e Davi estava com fome. É por isso que os reformadores entenderam que no domingo você pode fazer uma visita ao hospital, um trabalho de necessidade, levar uma feira, isso não tem problema, porque foi isso que Davi fez no sábado. Ele comeu os pães da preposição, e que era direcionado só aos sacerdotes. E aí Aimeleque cuida dele. Davi era uma pessoa muito fiel a Saul, extremamente fiel. Ele era um homem de muito caráter. Apesar das suas falhas, Davi era um homem de caráter. E aí Saul está procurando Davi. E Doeg, um homem terrível, fala para Saul que Davi foi lá conversar com Aimeleque, sacerdote, em Nob. E aí Saul vai lá. E aí
todo mundo sabia que o rei era muito perigoso. O rei ele tinha poder de vida ou morte, pena de morte, a monarquia. Alguns países até hoje têm pena de morte, eles tinham autoridade para isso. Quando Natan acusa Davi, ele corria risco de vida. A mesma coisa aconteceu com Esté diante de Assuero, ela corria risco de vida ao apresentar diante do rei sem ser chamada. E aí Davi conversa com Aimeleque. E vamos ver a conversa para a gente entender. Olha o versículo 14. Versículo 13, você vai... 12, vai te ajudar melhor. Disse Saul a Aimeleque: ouve, peço-te, filho de Aitube. Falando para Aimeleque. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Verso 13. Então lhe disse Saul: por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? O filho de Jessé é Davi. Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Então, olha para cá, deixa eu tentar te mostrar a cena. Saul chega com toda a sua comitiva e fala assim: Davi passou um tempo aqui, ô filho de Aitube, falando para Aimeleque, por que você está conspirando contra mim? Porque Saul era inimigo de Davi, mas Davi não era inimigo de Saul. Davi era justo, Saul não. Sempre veja isso. Em todos os seus momentos, as suas relações da vida. Seja justo, seja fiel, seja uma pessoa de extremo caráter. Seja uma pessoa que, como diz a palavra de Deus, estou estudando com o pessoal de novos membros, para se ordenar um pastor e um diácono, ele tem que ser irrepreensível. Não é perfeito, mas ele tem que lutar para que não tenha nenhuma mancha grande na sua vida. O cristão, ele tem que ser assim. E ali não é só o pastor e o diácono, é qualquer crente maduro. Ele tem que ser irrepreensível. Que ninguém na rua levante a mão contra mim e você fala assim: ó, fulano de tal é isso, isso, isso. Na verdade, se Deus nos der graça, as pessoas têm que ter vergonha ao citar o nosso nome. É isso que a Bíblia nos chama. Nós somos luzeiros do mundo, nós somos santos, nós somos o sal dessa terra. Pela graça de Deus, nós estamos numa categoria totalmente diferenciada. Hoje à noite tornarei falando isso. Nós estamos em outra posição. E Davi era assim. Davi era um cristão. E Saul chega com toda aquela sua presunção, arrogância, diante de Aimeleque. E Aimeleque, ele poderia falar: ô rei, me perdoa, realmente, eu conspirei contra ti. Não, mas ele era um pastor, era um sacerdote, e ele foi firme. E a história mostra que ele perdeu a vida dele por ele ter sido verdadeiro. Assim é. Você vai perder amigos por ser verdadeiro. Você vai perder. E talvez grandes amigos. E é assim. Tem que ser assim. O crente, ele é assim. O cristão, ele não teme as más notícias. Ele não teme as pessoas, ele teme a Deus. O crente, ele tem medo de Deus. Você tem medo de Deus? Lógico. Tem medo de ir para o inferno? Tem. Eu não vivo a minha vida baseado com medo de ir para o inferno, mas lógico que eu tenho. A Bíblia diz que meu Deus e o nosso Deus é fogo consumidor. A casa dele será chamada casa de oração. Aliás, no final vou estar falando de alguns procedimentos no culto que nós devemos ter antes do culto. Porque a casa de Deus é chamada casa de oração. A seriedade de tudo que se refere a Deus. Tudo que se refere a Deus é extremamente, totalmente sério. Totalmente perfeito. Vamos lá, vamos ver a resposta dele. Resposta de Aimeleque, 14. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Ele está dizendo o seguinte: ô Saul, olha a coragem. Quem é que é tão ilibado, uma conduta ilibada, que não desabone? Eu acho isso importante. Eu me lembro quando nós estávamos, acho que essas coisas podem nos ajudar, mudando de ministério, e eu questionei um bispo da época, que um pastor nosso, vocês conheceram, o pastor Nilma, foi pastor nosso, e graças a Deus, uma das coisas que aprendi muito com ele, ele era muito correto, extremamente correto. Eu me lembro uma vez que eu tinha emprestado um dinheiro para ele, e lá era assim: pagava o salário do pastor, fazia todas as despesas da igreja, o que sobrava era para o pastor. E às vezes ele passava necessidades. E eu ainda era estudante, não ganhava nada, recebia ajuda do meu pai, e ele precisou de um dinheiro. E eu sei que eu emprestei, acho que era comprar um picolé, uma coisa assim, e nós estávamos um dia na loja da Boticário, no centro de Alfenas, e eu creio que foi o Espírito Santo. Eu não estava lembrando, mas ele falou assim: André, eu estou te devendo.
Falou, é? Eu falei, é. Ah. Aí ele foi, pagou e tal. Eu não sei se eu recebi, eu não lembro mais. Mas aquilo me chamou a atenção. Aí ele até brincou, acho que foi o Espírito Santo que me fez lembrar aqui, que eu estou te devendo. Então eu aprendi, além da minha casa, graças a Deus, e com ele muito, o caráter. Ter caráter. O comprar, pagar, falar, conversar. O que eu tinha que falar com ele da igreja, eu falava com ele. Às vezes eu já contei para você, tinha alguém no louvor que brigava comigo, tinha um certo ciúme, aquela coisa, e eu falava com ele, mas fulano de tal é difícil, na hora do ensaio só vai brigar. Pela graça de Deus, eu não falava com as outras pessoas, eu falava com ele. Conversava com ele. E eu entendi isso e vi isso aqui na vida de Aimeleque. Aimeleque vira para Saul, correndo risco de vida, e fala assim, quem é tão honesto igual o Davi na sua casa? Chefe da sua guarda pessoal. Em outras palavras, está dizendo o seguinte, Davi não tem nada de errado, é você que está querendo matar Davi à toa, por inveja e ciúme. O problema de Saul, ele era invejoso, ciumento. Se vocês puderem, talvez quarta-feira, eu vou estar falando, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Paulo diz, chorar com os que choram é fácil. Você encontrar uma pessoa doente, enferma, aí você chora. Mas você vê uma pessoa comprando uma Hilux, é mais difícil. Você fala assim, ele tem o que eu não tenho. E a Bíblia diz que eu tenho que alegrar com os que se alegram. Aí eu faço uma pergunta, você se alegra com o sucesso dos outros? Quando alguém tem uma promoção melhor do que a minha e a sua, você fica feliz e fala, que alegria eu estou, rapaz. Normalmente não ficamos por causa da inveja e do ciúme. Mas não exigia isso em Aimeleque. Aimeleque protege a reputação de Davi e fala assim, não, rei, Davi é extremamente honesto. Mas voltando ao que eu estava falando, agora eu lembrei. Quando a gente estava saindo da igreja e pensando em sair, eu conversei com o bispo e eu falei, o pastor Nilma, eu me lembro dessa frase, ele falou assim, o pastor Nilma, não há nada na vida dele que o desabone. Nós não temos nada para falar contra ele. Então isso foi um choque quando ele saiu, porque uma coisa é a pessoa sair da igreja, quando ela tem uma vida toda errada. Outra coisa é quando a pessoa é extremamente santa, piedosa e ilibada. Aí fica ruim. Não tem nada que falar dela. Aí o choque foi maior. Aí eu sei que quando o pastor Nilma saiu, foi um grande choque para a nossa terra. Porque ele era uma pessoa preocupada em ter caráter. Ser extremamente correto. E eu sei de coisas da vida dele, graças a Deus, que suportou coisas, traições, coisas, perda de salário por amor ao Evangelho, por amor a Deus. Às vezes não falava nada, às vezes eu perguntava a ele como é que está. Não, o senhor está na frente, o senhor está na frente, não falava nada. Hoje as pessoas chegam na igreja e fazem de conta de chegar com a cara triste para o outro perguntar, para ele falar mal do que está acontecendo. Irmão, tem coisa que você tem que guardar para você. Você não tem que compartilhar com ninguém, não. Você não tem que falar mal de ninguém. O problema que você tem no seu trabalho, você conversa com a pessoa lá. Você não tem que ficar contando para ninguém, não. Tem umas coisas claras que as pessoas aprendem isso nos ajuda. Vamos falar aquela coisa? Problema de trabalho, você resolve lá. Chegou em casa, aí traz para casa o problema, traz para a roda de amigos, traz para a situação. Tem coisas que você não deve falar. Deixa eu te dar um exemplo que já está lá na frente, mas acho que não vai dar tempo de falar, que eu admirei da Simone Quaresma, ela contando, que um pregador estava pregando na igreja. E a igreja estava sendo muito abençoada e crescendo, e fervorosa. Todos os irmãos, tal. E aí, na roda lá, todo mundo comentando do pregador, aí alguém vira e levanta assim, mas ele, presta atenção, ele está no segundo casamento, porque a esposa dele o deixou, há 20 anos atrás. Na hora todo mundo estava falando bem, porque esse nono mandamento não é contra você elogiar as pessoas e falar bem delas. Você deve falar bem delas, você não deve falar mal. Bem você pode falar. Aí ela falou que na hora a roda todo mundo ficou em silêncio, estava todo mundo alegrando com as pregações daquele pregador, aí começou a surgir no meio da roda, mas será por que ela deixou ele? Será que não teve alguma coisa? Então eles quebraram a reputação daquele pregador. E aí Simone comenta no livro, para que falar aquilo? Haveria necessidade de falar aquilo? Não há.
Você arrasa com aquilo que Deus estava fazendo na igreja. Você pega um visitante que está chegando na igreja. Graças a Deus, nós temos orado aqui toda sexta-feira. Chegando um visitante na igreja. Se, na hora de terminar o culto, você coloca para ele as suas insatisfações, você está escandalizando. Você está pegando, como diz Jesus, uma criança, e Jesus fala, é melhor você pegar um moinho e morrer do que você fazer tropeçar esses pequenininhos. O visitante chegou, aí você fala assim, mas aqui tem uns negócios difíceis, sabe? Na época de construção fica difícil, os homens não gostam de ajudar muito e tal. Isso não edifica. Quando ele fazer parte do curso Novos Membros, e todos eles já sabem, se Deus me der graça, eles já sabem os podres. Eu falo os podres. As coisas erradas que tem, falo. Fofoca. Claramente. Não pode ter. Não deve ter. Falei para ele semana passada do diácono, que é o ouvido e o olho do pastor. Já citei para eles episódios que já aconteceram conosco. Está acontecendo, surge uma conversinha ali, fala mal, aí o diácono fala assim, ou vocês falam com o pastor, ou eu vou contar. É assim que tem que ser. O crente ele tem que ser assim, ele tem que ser verdadeiro. E ele fala em amor, e ele fala em quebrantamento, e ele fala de uma forma piedosa. Então não foi isso que Aimeleque fez. Aimeleque podia falar assim, Saul está chegando, se a gente falar bem de Davi, nós vamos morrer. Então vamos falar mal mesmo, vamos mentir aqui. Ele falou, não, rei. Não tem ninguém igual Davi, não. Honesto, íntegro, santo, chefe da sua guarda pessoal, casado com sua filha. Vamos ver a reação do rei? Verso 15, ele diz assim, acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não. Aimeleque ainda falando, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito e nem pouco. Respondeu o rei, Aimeleque, morrerás, tu e toda a casa de teu pai. Além de ele falar bem de Davi, e aí tem hora que a gente tem que falar bem da gente. Ele falou bem dele. Ele falou assim, eu oro para você todo dia. Todo dia a gente consulta a Deus por você, usa o urim, o tumim, você vai na guerra ou você não vai na guerra, vai lutar contra os filisteus ou não. Em outras palavras, está dizendo o seguinte, a minha vida é viver em piedade para a honra e glória de Deus e do seu reino, Saul. A resposta de Saul, vão matar Aimeleque. Matou Aimeleque, se eu não me engano, mais 60 pastores. Só por causa de inveja e ciúme. Cuidado com inveja. Cuidado com ciúme. Não deseje ter o que o outro tem. Você não foi chamado a isso. O que Deus te deu, Ele quis dar isso a você e a mim. Não cobice nada que é do outro. Às vezes nós criticamos o outro, você tem um irmão, um parente que tem uma condição financeira, uma situação melhor, e você faz a questão de achar uma crítica ali, porque no fundo você não tem aquela condição que ele tem. Nós não podemos... que Aimeleque estava recebendo? Maledicência contra Davi. E ele fala, não, Davi não é isso aí não. Você não conhece Davi? Eu já estou entrando... gente, esse mano é tão grande, vocês oram por mim. Eu estou tentando resumir. Não, nós vamos ficar até 2030. Você tem que defender, você conhece a pessoa. E aí eu entro em coisas que eu já falei aqui. Irmãos... Quantos de vocês andam na igreja, estão há anos andando, conhecem o caráter da liderança da igreja? Bom, eu sei que a gente não conhece a pessoa todo tempo, mas estava lembrando de Lucas ontem, né? É Lucas e Zete, desde 2008, casei Zete em 2008. Lucas também em 2007. Se ele e Fran tem um pé atrás comigo, então Jesus tem poder. Ainda foi no namoro, né?
Falei, Lucas, ela tem dificuldade de abreviar a conversa, Lucas. Diga que nós vamos conhecer Fran. Né, Fran? Seu amigo. Pode brincar, Fran? Pode não, né? Ela falava, a gente escuta. Mas que lisinha. Brincando, né, irmã? Ela virou para Elise e falou assim, minha filha, você conversa demais, onde você aprendeu isso? Não responda. Então, Aimeleque conhecia Davi e conhecia Saul. Sabia que Saul era invejoso, era cheio de coisa, Não adianta, irmãos. Embora a gente... Eu conheço vocês e vocês me conhecem. Você sabe que menino baruiano eu tenho dificuldade. É assim. Nem tenho pedido a Deus para não ser mais santo e piedoso. É assim. É suportando uns aos outros no temor de Cristo. Cada um suporta o outro. Agora, Aimeleque, ele foi verdadeiro. Ele protegeu a reputação de Davi. Ele protegeu quem Davi era. Ele falou, não, eu conheço Davi, rapaz. Conheço Davi. Eu lembro dele lá em Golias. Eu não esqueço quem ele foi. Eu não esqueço o que ele fez. Eu já falei por aqui, vou repetir. A ingratidão é você apagar tudo que foi feito de bom para você e você olha só o ruim. Não é meu pai, não é minha mãe. Você pegou só o ruim que ele fez. Você esqueceu tudo de bom que ele fez. Eu sempre conto a minha história, né? Eu peço a Deus para não ajudar a esquecer. Quando Liz adoeceu, a gente estava num problema tão... Eu já contei isso várias vezes. Como diz Nicodemo, vocês esquecem, então é bom a gente contar de novo. Graças a Deus, pela graça de Deus, todo dia minha mãe ligava. E ao mesmo tempo eu sei que o diabo colocava, fulano não te ligou. Eu esqueço, nem lembro. Mas eu não esqueço que todo dia ela ligava. Meu filho, e essa menina não dorme, como é que você está? Tá? A ingratidão é quando eu jogo fora tudo que foi feito de bom para mim. E eu só olho o que foi de ruim. Se você quer ter amigo e se você espera dele fazer só o bom para você, isso não é amigo. O amigo ele faz coisa boa e ruim para você e você perdoa e continua. Sabe o que Aimeleque fez? Davi estava sem arma, falou, não, tem espada de Golias aqui, ó. Eu lembro o dia que você venceu lá. Eu lembro que Saul estava tremendo com medo de Golias e você, ó, a espada dele está aqui, leva, você não pode ficar desarmado, não. Então, crente é assim, se estão fazendo uma injustiça com um cristão, eu estou junto. Paulo diz, se fizerem uma injustiça com Micaele, é isso que Paulo diz, e ela está sofrendo, eu tenho que sofrer também. Uma coisa que um não suporta é injustiça. Aliás, olha o que acontece, olha o que a Bíblia fala, vai lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Versículos 6 e 7. É a graça de Deus, eu nem pensei em falar isso. Olha, 1 Coríntios 13, 6 e 7, Paulo diz que o amor, o que o amor faz? Ele não se alegra com a injustiça, mas ele regozija com o quê? Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. O que é a quebra do 9º mandamento? Sai um boato numa roda, aquilo não é totalmente verdade, você fica calado. Isso é quebra? Não. Então está numa reunião de família, estão falando uma coisa que não é totalmente verdade, você se cala para ninguém falar mal de você, você está pecando. Reunião de família, falou um trem do seu irmão, do seu sobrinho, aquilo não é totalmente verdade. Aí você se cala para não... Não tem jeito. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é crente, você vai ser perseguido. Você vai ter que se mostrar. Você foi chamado para brilhar. Você não foi chamado para ficar escondido. Você, pela graça de Deus, foi chamado para falar. Você que foi chamado para estabelecer a justiça. Mãinha, painho, vovó, titia, não é tudo verdade isso que o senhor está falando, não. Ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a... Esse é o amor que Paulo fala. Esse é o amor.
Agora, olha para cá. Você não protege A ou B porque você gosta dele. Você gosta da verdade, mais do que dele. Não tem aquelas pessoas que a gente é chegado, e aí eu entro em coisas que eu já falei assim. Uma coisa é gostar e é amar. Lembra disso? Você tem que amar todo mundo, mas você tem mais simpatia com outros. Eu não posso, por ter uma simpatia com Jarbas, proteger uma injustiça dele. Isso é ser parcial. Eu gosto de... Eu tenho que ser, né? Eu não sou, ainda eu tenho que ser justo. O que Jesus passa para mim? A manto da justiça dele. Ou você acha que lá na glória ele vai falar assim, eu gostei desse pastorzinho, ele era bonzinho, não perdi um culto, aquele outro eu não gostei muito não. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. Expor sempre a verdade. Eu amei essa posição de Aimeleque. Não precisa abrir, Provérbios 4, 24, sua nota. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Deixa eu tentar te ensinar. Quando aparecer uma situação, você tem que fazer um autoexame. O seu coração é desesperadamente corrupto. Ele é tendencioso para a inverdade. Você fala, não, eu não vou pelas minhas paixões porque eu gosto mais de A ou B. Não, eu quero estabelecer a verdade. Fulano cozinha melhor do que ciclano. Você sabe que não é verdade. Você fala, querido, às vezes a pessoa te elogia e fala que você cozinha melhor do que fulano de tal. Outra coisa que não é verdade. Ai, que farofa de feijão. Não estou falando que eu fiz isso não, viu? Ai, que farofa de feijão gostosa. E nem está achando gostoso. Só para agradar. Só para ganhar a turma. Com isso, OBS. Tem hora, irmãos, você não vai falar com a pessoa, minha avó, se eu não comesse na casa dela, ela achava ruim. Ô vó, esse biscoito tá ruim. Você não vai fazer isso, né? Aí se ela te perguntar, tá gostoso? Você fala, o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Né, João? O café tá gostoso? Tá gelado. Então... se você tem liberdade, você pode falar, esse requeijão não está muito bom, não. Então, é o estabelecimento da verdade. A verdade ela tem que sempre vir à tona. Sempre vir à tona. Então, não dizer falso testemunho, né? É não mentir. É estabelecer a verdade de uma forma bíblica, né? De uma forma correta. Olha Provérbios 25, 23, o que a Bíblia diz? (25, 23). Isso aqui é bravo. Diz assim, ó. Amém? Irmão. Silvana, que for só uma mulher no curso de membros, não vai ter. Aí ela olha para mim, se vai ter, senão eu estendo a pregação. Provérbios 25, 23, não é isso, amados? Diz assim, ó, o vento norte traz chuva, e a língua afiada, ela traz o rosto irado. A língua afiada, ela traz o rosto irado. Então, a mentira, ela só degenera o homem. Agora nós vamos andar mais um pouquinho. Ponto 4, este mandamento, ele nos orienta a colher prontamente as informações boas das pessoas. Então, este mandamento fala assim, ó, tá falando bem? Ai, eu quero ouvir. Não é errado falar bem, gente. Ô, irmã, não é errado isso não. Outro exemplo de Simone que eu me lembrei, ela conta, eu achei muito interessante, que ela estava com a sombra azul, e aí ela estava com a blusa que não deu certo, sem pensar, ela foi e pegou uma blusa azul. Aí ela chegou no culto,
Aí a mulher falou para ela assim, moço, mas você está tão linda. Falou com ela, né? Eu sei que as mulheres gostam disso, pode falar, né? De vez em quando a Letícia fala de algumas pessoas, o que acha bonito, eu falo, por que você não fala para a pessoa? Que ela, isso é bom, não é errado isso não. Não, a glória é só para Deus. Não, isso aí é farisaísmo, isso aí é legalismo. Fala. Aí, falaram isso com Simone, mas ela falou assim, e se a pessoa falasse assim, essa aí, ela só usa, ela não sai sem ser combinado. Sombra e blusa tem que ser azul. Essa aí, ela, e Simone agora virou metida. Então tem essas pessoas. Se vê uma pessoa melhor, ou mais arrumada, ou mais bonita, o que é isso? Inveja. O que é isso? Ciúme. O amor não arde em ciúmes. Aprenda uma coisa, queridos. Aprenda. Fala, Deus, deixa que aquele irmão seja bem falado. Este mandamento implica que eu acolho de forma pronta as informações boas das pessoas. E quando vão falar mal dela, eu resisto. Falou bem, estou ouvindo. Isso é maravilhoso. Já contei aqui, vou repetir. Um dia eu sentei com um patrão e conversando com ele, eu falei, o irmão da nossa igreja é funcionário seu. Ele falou assim, para mim, nós estávamos na Caixa Econômica Federal, eu e ele. Ele falou assim, eu nunca encontrei um funcionário assim. E eu fiquei um pouco lisonjeado, que ele era membro da nossa igreja. Eu falei, rapaz, ele falou ali, qualquer hora que ele sair, ele pode voltar. As portas ali vão estar sempre abertas. E de fato ele saiu e depois voltou. Isso é maravilhoso. Agora, se ele falasse mal, eu saí da Caixa Econômica, eu te confesso que eu quase esqueci o que ia fazer na Caixa. Quase esqueci. E mais ainda, e eu sei que esse patrão, as pessoas falam que ele não tem boca para nada, mas ele teve boca para elogiar. Isso é maravilhoso? É lógico que é maravilhoso uma coisa dessa. É maravilhoso. É lógico que nós queremos ouvir, sair na rua, fulana de sua igreja, aquilo é benção. O ruim é você às vezes estar com ímpio e você ouve isso. Ei. Sabe quando fala assim, André, fulano é crente? Arrasou. Quando ele já faz essa pergunta, eu já sei que ele vai falar que a conduta de fulano de tal, né? E quando vier essa pergunta, você diminui e fala assim, querido, nem todo mundo está na igreja se diz que é crente, mas você não fica dando comida para aquela fofoca. Pergunta, que dia foi? É mesmo? Não diga. É quebrar o 9º mandamento. Você mata aquela conversa. E tem aqueles bajuladores, para quem não sabe, eu vou ter que falar. Vulgo, puxa-saco, que manipulam as verdades. Vamos lá em Provérbios 26, para você ver. Provérbios 26, versículo 24. Provérbios 26, 24, diz assim, aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo ele encobre o engano. Graça e paz, irmão. Aquele sorriso falso. Aquele que aborrece, ele está chateado, ele dissimula com os lábios, mas no íntimo ele está encobrindo o engano. Verso 25, Salomão diz, quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Fala suave, mas lá dentro... Olha Salmo 101, versículos 5 e 6. Amém? Ao que as ocultas calunia o próximo,
a esse destruirei. Olha que coisa. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Verso 6, olha que maravilha. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse as ocultas calunia o próximo. A ideia é o seguinte, eu sei que nós não gostamos, mas essa é a ideia. Quando você for falar de alguém, primeiro você deve falar com a pessoa. E você não deve falar nada com ninguém fora daquilo que você tem coragem de falar com a pessoa. Então, se você não tem coragem de falar com a pessoa, você não deve falar dela. Muito menos um assunto no meio que você não tem coragem de falar com ela. Irmãos, como é que você ajuda as outras pessoas? Falando com elas, em amor. Não é se sentindo maior, não é querendo rebaixar. Fala, querido, isso aqui eu estou tendo dificuldade com você. Talvez seja uma falha minha, mas é isso. Abrir o coração para a pessoa, conversar com a pessoa. Quando você calunia as ocultas, você fala mal dela, a oculta. Você se age como um soberbo, um altivo. E a Bíblia diz que o altivo Deus não suporta. E mais, quem fala mal do próximo à oculta, Deus vai destruí-lo. Está escrito aqui. Aí os olhos de Deus vão procurar os fiéis, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Matthew Henry diz o seguinte, nós não devemos dar ouvido aos maldizentes, pois eles fornecem combustível para o fogo da contenda. Então, o 9º mandamento implica em também eu não receber fofoca. Como diz o pastor Maurício, aprendi isso com ele. Ele fala, pastor André, tem aquele que empresta o ouvido. Você já viu aquela pessoa que ela sabe de tudo na igreja? E ela sempre tem o ouvido emprestado? Todo mundo tem coragem de falar as coisas com ela? Por que todo mundo tem coragem de falar as coisas com ela? Porque ela é fofoqueira. A ideia é todo mundo ter medo de falar as coisas um com o outro aqui. E eu já me adianto. Aí você fala assim, querido, sabe como é que você faz? Você muda de assunto. Alguém vem falar mal de Vinícius para você. Você muda de assunto e tal. Ou então você fala assim, querido, fala com ele. Você mostra para a pessoa que você não está gostando daquele assunto. O que vai acontecer? Ela para de conversar com você. Eu vou conversar com o Jorge sobre física quântica? Não. Eu vou conversar com o Jorge aquilo que ele gosta de conversar. Quem está emprestando ouvido à fofoca? Fofoqueiro. Ele gosta de ouvir. Ele fica ali. Ele recebe. Recebo. Aí, quem empresta ouvido fala assim, ó, pastor, eu estou falando porque o povo não tem coragem de falar, mas você também tem coragem de emprestar o ouvido. Então, você corta e fala com as pessoas, vai lá conversar com a liderança. O maldizente, quando você o ouve, você está dando gasolina. Quando você ri, é mesmo. Ele fez isso. É dever de todos, além de não divulgar as falhas das pessoas e os pecados dos nossos irmãos, não receber fofocas. Pode ser que nós tenhamos um prazer sombrio e encoberto de receber informação. O pecado é tão terrível que aquele que empresta o ouvido, ele sente que ele é importante. E ele chega para você falando assim, ó, pastor, eu estou fazendo um benefício para a igreja, lá na reunião de assembleia, que vai ser domingo que vem, eles não tiveram coragem de falar, mas aqui eu falo com o senhor, e ele se orgulha disso. As pessoas não tinham que ter coragem de falar isso com você. Você geralmente conversa coisas com as pessoas que ela gosta das mesmas coisas, que atrai você e ela. Então, uma pessoa que não gosta de fofoca, você nunca vai falar nada de fofoca com ele. Ele não vai deixar. A postura dele, o olhar dele, o comportamento, vou até longe, o cabelo dele, o penteado dele, tudo dele vai pôr para você assim, ó, comigo isso aí não vai dar certo. Eu não dou gasolina para essas coisas.
As criancinhas prestam atenção no que eu estou pregando também. Então não goste de fofocas. Isso edifica. Isso está somando. Não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. Isso está trazendo vida, graça, poder, vitória. Não está ajudando em nada. Só faz perder. Olha para cá. Por que sua cabeça, aí a minha é difícil de ler a Bíblia e orar? A cabeça está cheia de fofoca. De conversa dos outros. Eu já sentei perto de fofoqueiro que eu não sou muito bom para falar da lua, do sol, né? Eu particularmente gosto de conversar aqueles assuntos assim, mais assim, sérios e tal, mas eu já fiz de propósito, mas tá chovendo, né? E tal, para não sair nada. Ou não tá chovendo nada, olha o campo, como é que tá? Eu tiro a atenção dele daquelas coisas. Tem gente que de prontamente tem aquele que empresta o ouvido. E às vezes nós recebemos informações maldosas e a gente fica feliz com aquilo. E a gente não se sente culpado por receber. Aí você fala assim, eu não falei nada, pastor. Eu não procurei ouvir aquilo. Ele que chegou e falou. Quando alguém chega com um assunto, fofoca para você, eu estou falando na igreja e fora. Espero que aqui na igreja não tenha, não. Vamos pôr fora, então. Como é que você age? Você age de maneira cristã? Às vezes você vai ter que ser transparente com a pessoa e falar, só querido, eu não preciso saber disso que você está falando, não, tá, meu amado? Isso faz o fofoqueiro rever a sua postura. Ele fica assim, ó. Ah, tá. A consciência dele condena. Ele viu que você está andando certo e ele está andando errado. Quando você corta. E quem sabe Deus possa convencê-lo do seu pecado. Aí o fofoqueiro, ele procura pessoas que gostam de falar da vida alheia. Né? Como diz, não sei qual deles que eu copiei o comentário, os difamadores e maledicentes esperam apenas um ouvido disposto em quem depositar todo o seu veneno. Aí eu vou falar para os pais e filhos também, eu sei que os filhos e pais conversam em casa, e às vezes com amor você tem que falar, filho, eu não tenho ouvido e coração para receber esse veneno seu, não. Eu não quero ouvir isso, não. Já está cheio de coisa. Você já tem o mundo, a carne e o diabo todo dia lutando contra você. Como diz Spurgeon, eles não dão trégua. Eles pegam todas as suas armas contra você. Você ainda dentro de casa vai emprestar seu ouvido para filho, parente, vovó, titia, mamãe, falar mal dos outros. Não, já avisa, reunião de família, faça. Queridos, a partir de hoje, Deus tocou em meu coração, eu estava em pecado, e eu não quero ouvir essas conversas mais de família, não conte comigo para falar nada mal de qualquer parente, irmão, tia, avó, na nossa casa. Conosco vocês não contem com isso mais. E seja firme naquilo ali. E a hora que seu pai, sua mãe, sua avó chegar, filha, aquele... lembrei. Nós temos que ser como Jonathan. Hoje eu falei de fulano. Hoje eu orei pouco. Ele era assim. Hoje eu li pouco a Bíblia. Hoje o que eu fiz? Ele tomava o seu pulso e olhava para Cristo. Será que eu andei na palavra hoje? Será que eu estou obedecendo os 10 mandamentos hoje? Não, querido. Fala com a pessoa. Esse veneno não quer não. Ô meu filho, já tem muita coisa para lutar. É muito dragão, muito gigante. Vem mais conversa aqui dentro de casa. Não, por favor, por favor. Por que não fala da palavra de Deus? Todos nós, criancinhas, por que vocês não falam da palavra de Deus? Por que vocês não tentam decorar um versículo, Salmo 23?
Depois você vai para o Salmo 119, ele é bem pequenininho. O que é maldizer? É murmurar, sussurrar, falar mal, caluniar, fofocar, mexericar. Mexer. Deixa quieto. Mexe não. A não ser que você vai conversar com uma pessoa que vai resolver o problema, vai te ajudar a sair daquilo ali. Aqui acho que não tem isso não. Você já viu que às vezes você fica nas mesmas coisas, fofocando, conversando, como diz minha esposa, os mesmos problemas? É o povo que não sai do deserto e fica lá. Mesma coisa. Volta para as mesmas coisas. Encrenca pelas mesmas coisas. Não pode. Provérbios 16, versículo 28 diz assim: o homem perverso, ele espalha contendas, e o difamador, ele separa os maiores amigos. A fofoca é o seguinte, olha aqui, ó. Eu vou citar o nome, é para entender, viu, gente? Se Micaele vê alguma coisa errada em Poliana, o diabo sempre vai achar outra pessoa, ou na igreja ou fora dela, que acha aquela mesma coisa que Micaele acha errada em Poliana. E o diabo vai pôr Micaele junto com essa pessoa, que tem algo parecido naquilo que às vezes é um defeito plausível de Poliana contra ela. Sempre ele vai te levar a pessoas que o atraem. Eu já estou me adiantando. Você tem que escolher bem seus amigos, até dentro da igreja. Porque nem todo mundo que está na igreja é crente. Então você não fica perto de gente fofoqueira. Falou, meu irmão, ou você muda, eu sei que você vai lutar com... Você é fofoqueiro? Porque tem aquele irmãozinho que ele é tendencioso. Você vai, até o dia de você entrar no caixão, você vai lutar contra isso aí. Mas se você não lutar, não vai dar para ficar perto de você, não. A pergunta é, quando você conversa com um determinado irmão, você sai edificado ou você sai cansado? Tem pessoas que... Martin Lloyd Jones falava isso. E é mesmo. Ela, desculpa a expressão, ela chupa você. Você sai com dor nas costas, dor no lombo, dor em tudo. Ela é... Aí você seleciona. Você vai lá, só prega o evangelho e corre dela. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Você tem que escolher bem os seus amigos. Lógico que você tem que escolher bem. Você ama todos. Mas você gosta de ficar perto de pessoas que te edificam. Ué. É bom ficar perto de uma pessoa que só murmura? Ô dia, ô azar, ô tá difícil, ô agora, ô o salário foi só quantos reais? 8. Ô, em tudo, dai. Sejais contentes com as coisas que vocês têm. Hebreus capítulo 3, versículo 5. Resistir à avareza. Vai reunir a família, gente, ó. Principalmente o pai, não aceita aqui conversa, fofoca. É um ambiente aqui agradável, abençoador. Um ambiente bênção. Vamos abençoar a vida das pessoas. Vamos orar para aqueles que nos maldizem, diz a Bíblia. Romanos 12, Paulo fala isso. Versículo 15 ou 16, se eu não estou enganado. O difamador, ele separa os maiores amigos. Mas um texto que está em Provérbios 26, 20... Eu já falei, né? Tem hora que eu penso que eu não falei, mas eu já falei. Provérbios 26, 20. Sem lenha, o que acontece? Não havendo maldizente, se não tem um ouvido pronto, vai parar. Mas se tem um ouvido emprestado,
E por que ele gosta de ouvir? Por causa da sua pecaminosidade. Às vezes ele é um cristão, mas ele tem que lutar contra isso. Fala, não, eu não quero essas coisas mais. Não quero isso mais não, Deus. Eu quero ser santo. Eu quero falar a tua palavra. Eu quero ser bênção. Eu quero lutar para amar as pessoas. Eu quero lutar para amar todos. Irmãos, nós não podemos ser assim. Com todos. Vou aqui, você viu um rico na rua? Dá uma olhadinha, chegou alguém, novos membros lá atrás. Você viu um rico na rua? Tem que ir lá fora ver. Já fica com despeito. Esse dia eu estava ensinando o curso de novos membros. Nossa igreja. Imagina que Deus vai mandar muitos ricos para cá. Aí o rico fala assim, ó, nós não queremos o acampamento lá naquele lugar que nós fomos, não. Eu vou pagar na melhor casa lá do Cerrado, e o rico fala assim, eu pago tudo, pastor. Sabe qual é o perigo? Quem não é rico fala assim, não concordo, não. Eu quero ajudar também. Ele quer pagar, santo. Como pastor, eu vou orientar, santo, você quer pagar? Ajuda a pagar a fundação da igreja, então, que é muito melhor. Mas não, porque tem pessoas que não... Infelizmente tem isso na igreja, não dá dízimo, não dá oferta, ele quer ajudar naquilo que ele cisma na cabeça, ele quer ajudar. Aí ele vem na igreja, e não sei se tornou membro, mas está frequentando, vai participar do encontro de casais. Fala assim, não, eu quero que seja no melhor lugar do Cerrado, eu vou pagar tudo, pastor. E aí nós temos que saber amar a pessoa rica. Oh, glória a Deus, Deus está enviando seu povo abençoado. Abraão era rico, Davi era rico. Santos homens de Deus. Aí vem o orgulho, não. A igreja é para todos, mas o irmão não, eu vou comprar só Coca-Cola, eu quero a melhor Coca-Cola que tem. Sem lenha, o fogo ele se apaga. Não havendo pessoa que fala mal, acabou a contenda, acabou o problema. Então, a ideia é o seguinte, queridos, eu estou querendo ajudar a mim e a você. Dependendo, olha para mim, é melhor ficar calado. Quem fica calado peca menos. Quem conversa muito, corre o risco de pecar. Ele está mais exposto. Então, eu pus uma nota aqui, devemos ser criteriosos ao conversar. Eu vou conversar com o Jabo, eu não falo qualquer coisa. E eu estou pregando para mim. Eu tenho que ter cuidado. Ao você ouvir um rumor, é verdade aquilo, você tem que ter certeza se aquilo é verdade. Você investiga se é verdade, se não for. E mesmo se for verdade, você não pode fazer com aquele fato o que você quiser fazer. Você recebeu uma notícia, você não pode fazer com essa notícia o que você quiser, você não pode. Você tem que agradar a Deus. Se o assunto não me compete, não me diz respeito, eu me calo. E eu falo assim, olha, eu não quero receber mais essas informações. Essas informações não dá. Não dar boas-vindas a maldizentes, a pessoas que falam mal dos outros. Não nos alegramos com a injustiça, nos alegramos com a verdade. Só mais um pouquinho para a gente orar. O que eu faço para não alimentar a fofoca? Talvez você fale assim, é difícil, pastor. Eu tenho um hábito, eu tenho um jeito de fazer essas coisas. Você não precisa ser grosseiro com a pessoa, você não precisa ser rude. Como eu já disse, desconverse, mude de assunto, não encoraje, não joga lenha. O assunto é indevido, você para com aquele assunto. Pastor é uma coisa engraçada, vocês não sabem o que é vida de pastor. Aí eu vou abrir aqui, até o pessoal do Cici estava ontem reunido lá ontem. Eu fico o tempo todo com medo de sair besteira. Nas reuniões nossas. Vocês não imaginam. Teve um dia, a gente estava até na casa de Jabes, foi logo no início, eles estavam entrando na igreja, tinha um monte de gente lá, outras pessoas que estavam começando a vir à igreja. E foi saindo cada coisa. Eu falei com eles, irmão, essas conversas aqui, não sei se vocês lembram disso.
Começa a lembrar do passado. Ó, eu soquei o burro na cara de fulano, eu quase peguei a faca. Eu não quero saber dessas coisas ruins, não. Isso não traz bênção, não. Como diz Martin Lloyd Jones, o povo ia para a igreja, ficava contando a vida passada, aí ficava parecendo que o pecado do passado é bom. Por isso que dá oportunidade, tem que ter muito cuidado. Eu estava aqui. Não, você fala da glória de Deus, você fala que você foi salvo, você foi liberto, o seu passado ficou para trás, você pode citar rapidinho, esquece dele e anda para frente, pronto. Acabou. O tempo todo. Então me ajudem, eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E tudo, às vezes vem as pessoas perguntam, como ontem, sobre igreja, sobre os falsos profetas. Eu falo, Deus, me ajuda aqui, não sei. E vocês me conhecem, você sabe que tem hora que o meu temperamento, eu sou ansioso para falar e eu me desespero. Eu falo, Deus, me ajuda, põe mordaça na minha boca, é isso que o Davi falava. Que eu fale aquilo que precisa ser dito biblicamente. Então, como é que eu refreio? Eu desconverso, eu mudo de assunto, eu não encorajo, eu não pergunto, eu não fico rindo. Acho que vou falar isso aqui, eu estou tão assim. Vê se tem outra pessoa, se tiver só um. Tá. Quem se mete, não precisa, eu vou terminar. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como o louco que lança fogo, flechas e mortes, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, eu fiz isso por brincadeira. Já cansou de fazer isso? Você engana seu amigo e fala assim, eu estava brincando. Aqui a Bíblia fala. Enganou. Sem lenha o fogo se apaga. Não havendo contenda, o que esse... Eu vou terminar. Esse mandamento nos ajuda a mudar as conversas. Então terminou o culto. Glória a Deus. Ô irmão, hoje à noite vai ser uma bênção, não vai? Hoje à noite eu quero aprender Romanos 6, versículo 3 e 4. Quero aprender o que ele fala lá. Batizados, sepultados com Cristo, mortos com Cristo, ressuscitados com... Eu quero aprender aquela... Não, termina o culto. O cabelinho dela tá feio. Aí não dá para amarrar. Filha, você compra aquelas gominha de ferro, faz alguma coisa. Irmãs, mulheres abençoadinhas, conversa coisa de Deus, santas também. Fala dos meninos, mas não fala só deles também, não. Ele não come abóbora, ele não come churrasco, ele não come daquilo, ele não come refrigerante, ele não come... Também fala, mas fala, Deus é bom, né, gente? Que coisa maravilhosa. É mudar os hábitos, precisa mudar os hábitos. O que aconteceu? No mundo você aprendeu a falar mal dos outros, mas agora você é crente. Você não fala mais mal dos outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, unicamente a que for para transmitir graça e venha edificar a todos que ouvem a mim e a você. E eu estou falando dentro de casa também, pega o domingo agora à tarde e vai falar mal da vida dos outros. Fulano traiu ciclano, fulano... Irmão. Não alimente a chama. Se a pessoa for insistente, fala, não, eu não quero, vamos parar. Proteja-se, guarde-se. Vamos orar. Feche os seus olhos, queridos. Amado Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Que a Tua graça, Tua presença esteja sobre as nossas vidas.